Ouviremos a seguir as palavras do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Presidente, novamente, agradecer ao senhor a confiança. Tem sido decisiva para manter o espírito da equipe, motivada desde o primeiro dia. Atacamos os primeiros grandes objetivos, o desequilíbrio das 3 grandes despesas públicas iniciais, a Previdência primeiro, a fábrica de privilégios, quebramos toda essa trajetória futura de privilégios e, logo depois, desalavancamos bancos públicos, reduzimos a dívida PIB. No primeiro ano, quando todos achavam que só estabilizaríamos a relação dívida-PIB no 4º ano de governo, no primeiro ano nós botamos a relação dívida-PIB para baixo. A terceira grande fonte de despesas, que eram justamente o crescimento de 50% acima da inflação nos últimos 17 anos do salário do funcionalismo, o senhor teve a coragem de vetar a possibilidade de que o dinheiro que foi dado para estados e municípios sob forma de ajuda no combate à saúde, que isso pudesse ser objeto de uso político e virar aumento de salários do funcionalismo. Então, quando o senhor teve essa coragem de nós atacarmos as 3 principais fontes de despesas, os juros vieram para 2%. E o Brasil inaugurou uma nova fase que nós estamos tentando agora complementar. Então, nós já estávamos no caminho das reformas, a economia brasileira começando a decolar, como fomos atingidos pelo coronavírus. O coronavírus nos atingiu, imediatamente nós, também com a sua determinação, de que nenhum brasileiro podia ficar para trás, nós íamos salvar vidas e preservar empregos, imediatamente trocamos para uma agenda de reformas, mudamos para medidas emergenciais. E, entre as várias medidas de crédito, diferimento de impostos, antecipação de benefícios, rolagem automática de juros para estados e municípios, programa federal de ajuda, que foi o auxílio emergencial, e também um programa descentralizado de ajuda, que foi o repasse para estados e municípios, sem a possibilidade de que isso fosse convertido em aumento de salários, porque os gastos de saúde são transitórios. Eles sobem esse ano, mas o ano seguinte eles recuam porque o vírus foi combatido e a doença se dissipou. Se isso virasse aumento de salário, seriam gastos permanentes, juros altos, furando o teto, gerando insegurança na economia e todo o nosso trabalho podia ir por água abaixo. Então, de novo, nós estamos voltando para as reformas estruturais, mas deixamos um legado, o senhor deixou nesse combate à pandemia, o senhor deixou 2 legados extraordinários. Primeiro, a preservação de 10 milhões de empregos, que é praticamente 1/3 da força de trabalho formal brasileira. Então, a nossa taxa de desemprego podia ter saltado para 33%. No mesmo período em que a economia mais dinâmica do mundo, com o mercado de trabalho mais flexível do mundo, que tinha mais capacidade de manutenção de emprego, que é o mercado norte-americano, eles perderam 31 milhões de empregos e nós perdemos 900 mil empregos em abril, 300 mil em maio, 100 mil em junho, 20 mil em julho e já criamos 125 mil em agosto e agora, de novo, mais 250 mil. Então, nós perdemos menos de 1 milhão de empregos, quando o mercado mais flexível do mundo perdeu 33 milhões de empregos. E, ao mesmo tempo, nós protegemos outros 38 milhões de brasileiros, que eram justamente os invisíveis, com a determinação do presidente que ninguém podia ficar para trás. Então, lançamos os programas de preservação de empregos e de assistência aos invisíveis. Essa equipe toda trabalhou extraordinariamente bem sobre essa ação determinada do presidente. O Pedro digitalizou 67 milhões de brasileiros. Essas informações que vinham do E-Social e que nos abasteceram para nós termos um bom mapa de combate ao coronavírus, um mapa efetivo, nós conseguimos implementar. Só que essas informações, nós pedimos 2.000 informações às empresas e você reduziu isso para 400, 300, uma coisa assim. Então, fizemos uma brutal simplificação e isso está sendo anunciado agora. Agora, além disso, estamos trabalhando
transversalmente com todos os ministérios. Tivemos aqui outro dia anunciando justamente o Voos Simples, a simplificação dos voos lá com o ministro Tarcísio. Hoje estamos anunciando o Plante Simples, quer dizer, ajudando aqui a ministra Tereza Cristina justamente a simplificar o trabalho. E simplificando também o E-Social, que é de onde vem toda essa base de informações e que nós queríamos tirar, como sempre disse o presidente, o Estado ou o governo do cangote das pessoas. Então, esses exemplos foram dados aqui de simplificação, presidente. Foram 11 ou 12 simplificações na agricultura, 7 na indústria, na infraestrutura. Ele vai, daqui a 1 ou 2 semanas, anunciar 2.000 simplificações, algo que nunca foi visto no país. 2.000 simplificações dentro do seu espírito de tirar o Estado do cangote da população. Quer dizer, deixar alguém que tem 6 vaquinhas e está tirando leite, precisava de contador, precisava de preencher um formulário com 2.000 perguntas, quer dizer, isso é um absurdo. E se não fizesse isso, ainda recebia multa. Então, esse espírito que o senhor passou para a equipe desde o início do governo, que é que nós temos que ajudar a produção, nós temos que transformar a economia, nós queremos uma base produtiva forte. O senhor sempre disse isso desde o início, isso passou, esse espírito tocou fogo na equipe, e a equipe toda agora persegue, de manhã, de tarde, de noite, a simplificação dos processos produtivos brasileiros. Então, eu terminaria agradecendo o apoio que o senhor sempre deu à equipe, dizendo que agora nós estamos voltando ao trilho, as reformas, a agenda de reformas. O senhor mandou agora a reforma administrativa para a Câmara. Nós estamos aí nesse período, não vai ser perdido esse período daqui até a eleição também. Há uma agenda que está prosperando lá no Congresso, que o senhor também sempre apoiou. Ontem quase foi aprovado o Banco Central Independente. Isso é uma coisa de 40 anos, é uma meta brasileira de 40 anos. A preservação do poder de compra da moeda brasileira, a preservação dos salários, o valor aquisitivo dos salários, o valor aquisitivo das aposentadorias. Nós precisamos ter certeza que nós temos uma moeda forte. Isso estava quase sendo aprovado ontem à noite. Foi remarcado para daqui a 10 dias, mas é algo também que nós estamos há muito tempo procurando e que o Congresso brasileiro, que é reformista, está pronto para avançar com essas reformas. A outra reforma importante, a lei de falências. As empresas brasileiras, nós conseguimos salvar milhares de empresas com nossos programas. Agora, algumas foram ao chão, caíram, mas elas podem se levantar. Os senhores veem em outros países, o presidente dos Estados Unidos várias vezes enfrentou a falência. É uma situação de combate, não é porque você foi derrotado uma vez que você não vai se reerguer. Então, as empresas brasileiras têm que ter o direito de tentar, o empresário brasileiro ele tem que ter o direito de tentar, ele assume riscos, ele aluga os espaços, ele paga a luz, paga salário, paga tudo e, de repente, paga os impostos e, de repente, ele caiu. Isso não é um crime. Cair não é um crime. Está gerando emprego, está criando riqueza. Ele tem que se levantar, e a lei de falência é para que ele possa se levantar rapidamente, para erradicar esse desemprego em massa que nós brasileiros estamos enfrentando agora. Então, isso já está lá no Congresso também, está no Senado. Lei de falência, Banco Central Independente, gás natural. Nós estamos melhorando o horizonte de investimentos, tem toda uma estrutura, tem o gás natural, água e esgoto, já tiveram sucesso os primeiros leilões, o primeiro leilão lá em Alagoas, na capital, Maceió, 2 bilhões foram pagos pelo direito de fornecer água e esgoto para a população da cidade. E mais 2 bilhões serão investidos. Isso numa cidade com a população relativamente baixa em relação às grandes capitais do Brasil. O horizonte de investimentos em saneamento pode chegar, dizia hoje o ministro Marinho, 700 bilhões, 800 bilhões, só em saneamento. Agora, vem aí também setor elétrico, cabotagem, petróleo, gás natural. Então, o Brasil, com esse Banco Central Independente, que garante juros baixos pela força da moeda, quer dizer, a moeda brasileira, não vai haver inflação mais, porque temos um Banco Central que vai lutar contra a inflação. Um horizonte de investimentos que nós estamos abrindo agora, justamente desregulamentando todas essas áreas, petróleo, gás natural, saneamento, água,
setor elétrico. Então, quando nós começamos esse movimento agora de volta às reformas, à agenda de reformas, o horizonte para o ano que vem é muito bom. A economia está voltando em V, vai crescer o ano que vem, os juros seguem baixos, tem um boom no setor de construção civil, a digitalização segue no setor público, inclusive. Nós, por exemplo, fizemos os cálculos de 300 bilhões na reforma administrativa com uma taxa de reposição de para cada 100 que se aposentassem, nós íamos contratar 70. Nós estamos contratando 26, exatamente pela digitalização. Então, a economia deve ser maior ainda. Então, nós estamos com tudo preparado para o Brasil fazer uma retomada do crescimento. Os acordos externos seguem. O presidente hoje cantou o hino umas 2 vezes, né? Hoje, agora aqui é a terceira. Ontem cantamos o hino de novo lá, fechando os acordos internacionais. Quer dizer, já fizemos Mercosul, União Europeia, agora próximos com os americanos, já fizemos a área de livre comércio europeu, estamos conversando com o Canadá, com o Japão. Então, nós estamos fazendo nosso dever de casa, fazendo o máximo possível. Eu agradeço a confiança de sempre do presidente, a inspiração do presidente e a equipe, e é isso. Essa solenidade aqui é a simplificação, a desburocratização dentro do espírito que o senhor colocou na equipe. Presidente, obrigado e vamos em frente. A seguir, convidamos o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, a assinar a portaria que estabelece a revogação de atos infralegais que perderam aplicabilidade normativa. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.